Vamos lá. Então, voltando na questão das proteínas, elas são consideradas macromoléculas. Então, são moléculas grandes, né? São compostos orgânicos que têm na sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. E diferente dos lipídios e dos carboidratos, elas têm uma outra estrutura, né? Na sua composição básica, que é o nitrogênio. Então, são proteínas são formadas por aminoácidos. Então, é uma estrutura que tem ácidos ligada à componente amina. Então, o nitrogênio, que dá estrutura para os aminos, ele é um componente diferente, né, quando a gente compara com os carboidratos e as proteínas. E isso dá uma característica um pouco diferente para a proteína, inclusive em relação à sua função e perda metabólica, por exemplo. Então, olha só, essas proteínas, elas são macromoléculas, elas são formadas por aminoácido, então, o aminoácido, um componente que é a unidade da proteína, tá? Essas proteínas, elas são formadas por 21 aminoácidos, tá? Desses 21 aminoácidos que são conhecidos na natureza, 9 é considerado como essencial, ou seja, o nosso organismo não consegue produzir. Os demais aminoácidos que fazem parte das milhões de proteínas que a gente tem no corpo, esses aminoácidos, eles são produzidos, mais os 9, precisam vir da dieta, e esse é um fator importante para a gente caracterizar uma fonte alimentar de proteínas, tá? É a presença de aminoácidos essencial, tá? Então, vocês não podem esquecer isso. Então, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos, são 20 aminoácidos que fazem parte dessas proteínas, sendo que desses 21 aminoácidos, 9 são essenciais, ou seja, nosso corpo não produz e ele precisa vir da alimentação, certo? Então, olha para vocês terem uma ideia, uma proteína, né, ela pode ter de 6 mil a 1 milhão aminoácidos na sua estrutura, tá? Aliás, desculpa, gente, ela pode ter um peso molecular variando entre 6 mil a 1 milhão, tá? Então, elas podem ter centenas de aminoácidos ali na sua estrutura. O que diferencia uma proteína da outra é a, a quantidade de aminoácidos que faz parte dela, né? O tipo de aminoácido que faz parte, então a presença desses aminoácidos, a sequência desses aminoácidos na cadeia proteica e também a... Espera só um minutinho, que tem alguém pedindo para entrar. E a forma com que essa proteína se organiza, né, para apresentação. Por exemplo, a gente tem proteínas que são chamadas de proteínas estruturais. Então, elas são organizadas de uma forma que a cadeia proteica ela fica linear, unida, por exemplo, por reações que a gente chama, reações não, ligações, né? De pontos de hidrogênio que vão manter a estabilidade e a fixação dessa proteína. Então, são cadeias de aminoácidos, uma ligada à outra, né? De forma que elas fiquem uma estrutura mais rígida, mais firme. E nós temos proteínas que se organizam de uma forma espiralada, a gente tem proteínas que se organizam de uma forma enovelada. Então, a organização dessas proteínas também vão dar uma capacidade funcional para ela, tá? Então, a gente estima que uma variedade de 1 milhão de proteínas existentes na natureza, fazendo parte do nosso corpo e fazendo parte dos alimentos. Se a gente pensar, alguém poderia me citar alguma proteína que conhece?
Da carne, Pode fazer. Quais os tipos de proteína que a gente tem na carne? A carne, ela é constituída, né? A estrutura dela, nós temos proteínas, várias proteínas fazendo parte da estrutura da carne, mas moléculas de glicogênio, mas é muito pouco, principalmente no alimento, porque esse glicogênio ele foi utilizado no processo de rigor mortis, né? E bastante gordura. Agora, quantas proteínas a gente tem nesse alimento, nessa carne, né? Essa massa muscular, o que a gente está consumindo. Já pensaram nisso? Alguém pode me falar? Quem respondeu agora há pouco da carne? eu, professora, mas eu não entendi a pergunta que a senhora fez. Então, por exemplo, ó, você falou assim que a carne ela contém proteína, como contém outros ou nutrientes, né? Contém gordura, né? E contém vitaminas, minerais. Agora, a carne, quais os tipos de proteína que contém na carne? Falaram aqui no chat que a carne contém creatina, correto? A creatina é um derivado proteico, então vamos começar a esclarecer. Então, por exemplo, a gente tem a quitina e miosina, que são dois tipos de proteína que têm aquela característica de dar contratibilidade para o músculo, tá? Então, a gente tem duas proteínas que elas estão estruturadas de uma forma que como que eu vou dizer, elas se deslizam uma sobre a outra e que fazem a contração muscular, como se a gente fosse dois filetinhos que um ia, quando a gente contrai, ela faz para uma direção e depois no relaxamento as duas trabalham em direção opostas, vamos dizer assim. É como se eu tivesse dois palitos de sorvete, né? Eu coloco um do lado do outro. Então, à medida que eu vou aproximando, que eles vão ficando pareado um com o outro, eu estou fazendo a contração. A hora que eles deslizam uns sobre os outros, que eles vão distanciando, eu estou fazendo o relaxamento, mais ou menos. Então, ali são dois tipos de proteínas que ajudam nessa contratibilidade. Nós temos mioglobinas na carne, nós temos hemoglobina na carne, nós temos colágeno na carne, nós temos elastina na carne e outras proteínas, mioglobina, que é a principal, hemoglobina, né, que tem bastante moléculas sanguíneas ali dentro, que mais? O colágeno, a elastina. Então, olha só. Então, a carne, quando a gente fala num pedaço de carne, a gente tem vários tipos de proteína. Então, tem carnes que têm uma estrutura mais dura, outra mais menos dura. Então, quando a gente vai preparar, por exemplo, o músculo, ele tem uma quantidade muito grande de colágeno e elastina. E ela, quando a gente cozinha, ela tem a capacidade de enrijecer. As outras tipos de carne mais macia, tipo um filé, um contrafilé, eles têm também elastina, colágeno, mas eles também têm mais mioglobina, né? Que são proteínas que a gente chama enoveladas, e elas dão uma certa maciez para a carne. Então, isso que eu quero que vocês entendam, que, na verdade, essa, esse massa muscular que a gente vê que a gente está comendo, que é uma carne, ela tem vários tipos de proteína na sua estrutura. E esses vários tipos de proteína vão dar uma característica específica para a carne também, principalmente em relação à sua maciez, né? Que tipo de processamento que a gente vai dar. Então, essas diferentes proteínas da carne, elas têm diferentes valores nutricionais. Então, por exemplo, o colágeno e a elastina são proteínas que a gente chama de proteínas de má qualidade, ou seja, ela tem uma quantidade muito grande de prolina e hidroxiprolina na sua estrutura, que são dois aminoácidos, e ela tem uma deficiência muito grande de aminoácido essencial.
quanto que a hemoglobina, a mioglobina, elas contêm mais, e isso dá uma característica importante para a carne em relação ao seu valor nutricional. Por exemplo, a carne, a gente fala, olha, ela tem às vezes, proteínas que fazem parte da carne, ela contém aminoácidos que são aminoácidos essenciais. Então, também o tipo de carne vai falar para a gente assim, ó, qual que é o tipo de carne que contém mais aminoácidos essenciais que é importante para a gente. De uma forma geral, todo tipo de carne, né, seja de aves, de peixes, de bovino, suíno, o que seja, né, elas contêm, as proteínas dela contêm aminoácidos essenciais em grande quantidade, tá? Ou pelo menos próximo da nossa necessidade. Tudo bem? Então, essas proteínas que fazem parte dos alimentos, elas são constituídas de aminoácidos. Então, num alimento, a gente não tem um tipo de proteína, às vezes a gente tem vários tipos de proteína. Então, por exemplo, nós temos enzimas, né, na carne, que estão fazendo parte do metabolismo. A gente tem hormônios que fazem parte ali da estrutura, né, da estrutura não, mas que são utilizados, né, estimulando determinadas reações no organismo. Então, todas essas proteínas fazem parte daquela estrutura que a gente consome. Então, a carne é uma fonte de proteína. Ela não é proteína em si, mas ela é uma fonte de diversos tipos de proteína. E as proteínas que compõem a carne, ela contém aminoácidos, na sua maioria, contém aminoácidos essenciais na proporção que a gente precisa. De uma forma geral, as proteínas animais, seja do leite, que tem proteínas diferentes da carne, a gente tem as lactoglobulinas, tem uma série de outras proteínas que fazem parte lá da. Deixa eu permitir mais uma entrada aqui. Essas proteínas que fazem parte do leite, elas também contêm aminoácidos essenciais, são proteínas diferentes do que a gente tem na carne, né? A gente tem a caseína, tem a hemoglobina, tem a chamada da whey protein, que é basicamente a albumina. Então, essas proteínas que fazem parte desses alimentos, ela, na sua maioria, contém grande quantidade de aminoácidos essenciais. Quando eu falo em grande quantidade, eu estou falando numa quantidade que é mais próxima a 100%, ou às vezes até mais de 100% da necessidade que o nosso organismo precisa. Por isso que elas são consideradas proteínas de boa qualidade. Enquanto que as proteínas que fazem parte dos alimentos de origem vegetal, eles podem ter, também tem algumas globulinas, algumas hemaglutininas, fita-hemaglutininas, que são também proteínas e enzimas que vão, mas que têm uma deficiência em aminoácidos essencial. O que é uma deficiência? Não é que ela não tenha, só que a quantidade que ela tem não supre a necessidade do nosso organismo. E por isso que elas precisam ser combinadas, por exemplo. Então, quando eu como uma carne, eu não preciso consumir outra fonte proteica para combinar, para que a gente tenha um equilíbrio nesses aminoácidos essenciais, tá bom? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Então, olha só. Professora, Oi. rapidinho. Hum. O João perguntou se a proteína tem a ver com, deixa eu ver, a maciez da... Se a quantidade de proteínas tem a ver com a maciez. Não, o Somente com a tipo maciez. de proteína também, mas não é só isso na carne, não. Principalmente quando a gente fala de carne. Por exemplo, quando eu tenho uma carne que é muito rica em colágeno e elastina do tipo músculo, ela é uma carne mais rígida, mais dura. Então, essa característica. Então, as carnes que contêm mais hemoglobinas, hemoglobinas e outras proteínas ali, globulinas, né? Ou mesmo albuminas, que são proteínas mais macias, que têm uma certa, uma estrutura
menos rígida, vamos dizer assim, essas carnes, elas são mais macias e também conferem digestão mais fácil, tá? Uma proteína que ela tem uma quantidade muito maior de colágeno, por exemplo, elastina, elas têm uma característica mais dura, mais tenra. Mas o cozimento, ele ajuda na maciez. Se eu cozinho um alimento, uma carne de forma errada, eu posso provocar uma modificação nessa carne, que a gente vai falar na próxima slide, que é chamada de desnaturação, que vai inviabilizar a, a digestão dessa proteína. Porque o que é a desnaturação? Na verdade, é uma alteração que a gente chama irreversível da estrutura tridimensional da proteína. Então, essa desnaturação, por exemplo, o calor, ele faz essa desnaturação. Quando eu falei para vocês que a proteína é uma sequência de aminoácidos, é um aminoácido ligado no outro, fazendo a sua estrutura, dependendo dos aminoácidos que contém essa proteína, eu posso fazer uma estrutura mais rígida ou mais linear, vamos dizer assim. E dependendo do tipo de aminoácido, se eu tenho aminoácidos muito sulfurados, por exemplo, e muitos deles são essenciais, eu vou ter uma estrutura mais enovelada, porque eu vou ter ligações, pontes de sulfetos, pontes de hidrogênio, fazendo que essa estrutura proteica, ela vai se enovelando, vai dobrando. E essa característica, quando a gente faz a desnaturação, a gente abre essa estrutura, tá? E eu não consigo mais voltar a ela. Só que, por exemplo, dependendo da estrutura, a gente abre e essa estrutura, ela fica macia. E dependendo do tipo de aminoácido que a gente tem ali, eu faço uma alteração, dependendo do tipo de tratamento, eu posso fazer uma alteração nessa estrutura, que eu torno essa alteração muito rígida, que muitas vezes prejudica a digestão e o aproveitamento de uma proteína. Então, por exemplo, eu não sei se eu cheguei a falar na aula passada, mas, por exemplo, quando a gente cozinha a carne, né? Se é uma carne que tenha, dependendo da estrutura dela, vamos pensar numa picanha, que tem bastante gordura, que ajuda na maciez, que tem uma estrutura proteica mais de proteínas globulares, essa proteína, quando a gente coloca ela para assar naquela temperatura que a gente chama de seco, que é na brasa, né, ou no forno, e ela tem bastante água também, e a estrutura, a desnaturação, o calor vai desnaturar a proteína. Então, ele vai alterar sua estrutura, mas ele vai alterar essa estrutura de uma forma, né, que ela vai continuar macia, vai ser fácil de digestão. Que é diferente, por exemplo, se eu pego músculo, coloco ele na brasa, pelo teor de elastina e colágeno que ele tem, a carne já vai enrijecer. E às vezes aquela forma ou tipo de calor que a gente chama de calor seco, calor úmido, eu posso tornar aquela proteína de difícil digestão. Então eu vou perder durante a digestão a utilização daquela proteína, porque eu não consigo quebrar as ligações. Existe uma modificação tão grande, tão rígida naquela estrutura, que as nossas enzimas não conseguem depois digerir essa proteína, não consegue liberar os aminoácidos para a gente utilizar. Por isso que é importante. Por exemplo, quando eu pego um músculo, eu coloco ele no calor úmido, o que eu facilito? A água, ela vai ajudar no cozimento de forma que essa proteína não fique rígida, então ela fica macia. Então, aí torna aquele alimento adequado para consumo. Então, eu tenho uma proteína que vai ser de fácil digestão e fácil aproveitamento. Quando eu utilizo um calor acima do tempo, mesmo num churrasco, vamos pensar, quando a gente tem aqueles pontos do churrasco, né? Que fica, por exemplo, a carne fica macia quando ela está naquela, a gente fala assim, está no ponto, nem sangrando muito, nem também muito rígida no calor, que eu chamo no ponto. Aquela
que a carne já fica mais amarronzadinha. E aquele ponto é o ponto ideal para a digestão daquela proteína. Se eu deixar a carne com sangrando, né, ela significa o quê? Que as proteínas elas não foi desnaturada o suficiente e aquilo pode interferir na digestão. Não que eu não vou perder proteína, mas a digestão ela vai ficar mais lenta, vamos dizer assim. Quando a gente deixa naquele ponto marronzinho, significa o quê? Que as proteínas elas desnaturaram de uma forma boa, adequada, que vai facilitar a ação das enzimas e liberar os aminoácidos para fazer parte da proteína de estrutura do nosso corpo, por exemplo. Quando eu faço um churrasco, eu deixo a carne muito dura, muito em calor por muito tempo, que ela fica muito escura e fica até que quebradiça, significa o quê? Que eu estou alterando a estrutura daquela proteína, provocando uma desnaturação, que aquela desnaturação vai ser prejudicial para a digestão. E pode ser que a gente não consiga aproveitar todos os aminoácidos da forma mais adequada, por exemplo. Isso, logicamente, que tem a ver com a quantidade que a gente está comendo do alimento, né? Mas o cozimento, ele é muito importante. Então, carne, ovo, quando a gente cozinha muito ovo, quando eu frito o ovo, que fica aqui parecendo aquele queimadinho, que fica parecendo um papelão, aquela estrutura, ou que o ovo fica até meio esverdeado, azulado, quando a gente cozinha muito, significa o quê? Que aquela digestão, ela vai estar prejudicada. E aí a gente pode dificultar a utilização dessa proteína para o nosso organismo, tá bom? Dúvidas, pessoal? Professora, nessa questão, então, não é recomendado comer, por exemplo, a carne ao ponto? Tem que ser, tipo, ela completamente assada? Ao ponto que você fala sangrando, né? Não Não, é. não, não, eu digo assim, ao ponto quando ela tá, tipo, rosinha por dentro e cozida por fora, ao ponto. E ela tá boa, mas ela não tá sangrando, ela tá rosinha, meio marronzada, chega de um rosinha para o marrom, tá? Tipo, Então, ela tá suculenta, a é isso que eu tô falando. suculenta, exato, ela tá no ponto adequado, que a gente chama no ponto mesmo, é quando ela tá adequada. Se ela estiver sangrando ainda, a gente não conseguiu alterar a estrutura das proteínas da carne para ela ter uma digestão mais adequada, além do que a gente pode ter também contaminação. Então, por exemplo, quando a gente consegue desnaturar uma proteína, que eu modifico, por exemplo, a cor, significa o quê? Que aquela proteína foi desnaturada. Se for alguma proteína, tiver algum micro-organismo, algum micro-organismo proteico que seja de contaminação, e eu mudei aquela estrutura dele, significa que eu matei aquele micro-organismo. Então, se por acaso o alimento tiver alguma contaminação, ele vai estar livre. E quando a gente deixar a carne sangrando, significa que eu não consegui uma temperatura suficiente também, que vai garantir uma quantidade microbiológica daquela carne. Se por acaso aquela carne teve alguma contaminação, seja mínima, durante o processamento, o transporte, manuseio, o que seja, porque isso é muito comum acontecer. Então, a gente garante, além de uma proteína que vai ser fácil de digestão, boa qualidade, além também garante que a gente tenha ali micro-organismos inativados, por exemplo, ou mortos pelo calor. Isso é uma garantia. Compreendi. Professora, a senhora vai falar mais para frente sobre as proteínas vegetais, por exemplo, do Vou, vou, feijão? vou Então, falar sim, vou falar daqui a pouco, tá? ok. Vamos lá. Então, olha só. As proteínas que a gente consome através da alimentação, elas são essenciais, né? Principalmente na sua composição de aminoácidos, para fazer parte das proteínas que a gente precisa constituir no nosso corpo. Então, por exemplo, a gente tem várias proteínas corporais que dependem do quê? Da proteína que vem da dieta para ser formada. Então, essas proteínas nossas corporais, elas estão fazendo parte de células. Várias células,
né, do nosso corpo, elas têm uma meia-vida, ou seja, tem proteínas ou células que são destruídas diariamente, outras demoram meses. Então, muito das células, ou dessas proteínas que compõem as células, que são destruídas diariamente, né, elas liberam suas proteínas, né, liberam, parte dessas proteínas, elas são degradadas em seus aminoácidos, e parte desses aminoácidos são reutilizados pelo nosso corpo para repor aquelas proteínas estruturais, ou proteínas que fazem parte do nosso corpo. Por exemplo, as enzimas. Enzimas, seja enzima digestiva, enzima intracelular, elas são produzidas e utilizadas diariamente. Então, à medida que a gente vai utilizando essas enzimas que são produzidas, né, enquanto elas estão fazendo os seus trabalhos, elas vão sendo o quê? Destruídas, ou seja, a cadeia proteica dessas enzimas acaba sendo quebrada e liberada os aminoácidos, e eu preciso formar novas proteínas. Então, parte desses aminoácidos que foram liberados daquelas proteínas, né, corporais, hormônios, enzimas, mesmo as proteínas musculares. Então, todas essas proteínas que a gente estão utilizando todo dia, que estão sendo destruídas e precisam ser reparadas diariamente, elas vão ser construídas a partir dos aminoácidos que a gente libera dessas proteínas que estão na circulação, tá? Então, a grande parte das proteínas, ou seja, dos aminoácidos que fazem parte do nosso corpo e que estão sendo quebrados, degradados diariamente, eles são reaproveitados. Então, o que a gente consome da dieta é para repor aquilo que a gente perde através da urina. Então, por exemplo, diariamente a gente libera urina, né? E vai através da urina, a gente está eliminando água, sais, açúcar e grande quantidade de nitrogênio. E o que é esse nitrogênio? Esse nitrogênio, ele é proveniente da degradação proteica, né? A ureia, a creatinina, ácido úrico são proteínas, né, são moléculas provenientes da degradação de proteínas, daquelas proteínas que o nosso corpo perdeu diariamente. Então, quanto mais nitrogênio eu tenho na minha urina, mais proteína foi degradada. Então, significa mais aminoácidos eu vou precisar repor. Então, a gente tem uma quantidade que é normal de ser excretada diariamente. Então, todas as pessoas, né, um pouco diferenciada pela faixa etária, mas vão liberar uma quantidade de proteína referente àquilo que ela pede diariamente. E aquela quantidade que a gente pede diariamente é que tem que ser reposta. Então, quando a gente fala assim, olha, uma pessoa precisa ingerir de 0,8 a 1 grama de proteína por quilograma de peso por dia, tá? Então, uma pessoa de 70 quilos, se eu pensar num grama, ela vai precisar ingerir diariamente 70 gramas de proteína. São 70 gramas de proteína que ela perde diariamente, né? Que ela não reaproveita. Então, se eu estou numa condição de uma gripe, uma doença, uma cirurgia, algum trauma, eu posso ter uma perda maior e a gente tem que repor em relação a isso. Mas isso nunca acontece acima de 1,1, 1,2. Então, por exemplo, quando eu quero formar mais proteína, né, no meu corpo, além daquilo que eu já estou perdendo, aí eu posso ingerir 1,2, 1,3, 1,4, que aí a gente tem aquela questão dos atletas que podem ingerir até 1,5, 1,8 gramas por quilograma para repor aquelas proteínas que são perdidas pela atividade excessiva ou quando ele quer ganhar massa, alguma coisa assim. Então, a gente justifica essa quantidade a mais baseado nisso, mas eu quero que vocês tenham na cabeça. A gente precisa diariamente, pessoas que são ativas, né, que estão na sua rotina diária, que fazem atividades diárias,
elas precisam em torno, inclusive as sedentárias, de 0,8 a 1 grama. Em condições específicas que a gente vai precisar mais que isso. Mas ela está relacionada à quantidade de proteína que a gente destrói diariamente no nosso corpo, tá? Que é fisiológico, que é normal. Tudo bem? Então, essas proteínas que a gente consome diariamente é para repor as proteínas que a gente precisa. Quem são essas proteínas? Né? São as proteínas, são as enzimas. Então, baseado na função dessa proteína no nosso corpo, a gente tem diversas proteínas corporais. Então, as enzimas é um tipo de proteína que a gente chama de enzima de catálise enzimática, que é o papel que ela desempenha no nosso corpo. São as enzimas, que são proteínas, tá? Proteínas que são transportadoras, por exemplo, transferrina, ferritina, albumina, tá? A albumina que está na circulação está transportando a gordura no sangue, a transferrina, a ferritina está transportando ferro, armazenando ferro, transportando oxigênio. As proteínas de contração muscular, que é a actina e miosina, são um tipo de proteína. A de sustentação mecânica, que é o colágeno, a elastina, tá? Proteção imunitária, que são as imunoglobulinas, né? Leucócitos, linfócitos, tá? Nós temos aquelas de regulação, que a gente chama as proteínas, tá? Então, aí vem o hormônio do GH, né, o hormônio do crescimento, a prolactina, todos, a insulina, que são hormônios, o glucagon, são hormônios proteicos. Então, baseado nesse papel da proteína no nosso corpo, a gente tem os diferentes proteínas fazendo parte dela, tá? Em relação aos aminoácidos, então, essas proteínas então, que a gente recebe da dieta, elas, e mais as proteínas que são destruídas diariamente, eles vão fazer parte de um pool de aminoácidos, né, dentro do nosso corpo, que vão ser utilizados, né, para formar novas proteínas endógenas, para formar compostos nitrogenados não proteicos, que a gente tem lá, vitaminas, porque as vitaminas são vitaminas, como é que chama? Aminas vitais, né? Então, eles têm componente amina. Então, esses aminoácidos que fazem parte da dieta ou da prova, podem formar compostos que são nitrogenados não proteicos, né? Ácido úrico, ureia, né? Esse aminoácido também que vem da dieta, ou mesmo aqueles que são destruídos, né, fazem parte das proteínas endógenas, eles podem o quê? Também ser utilizado como para produzir nova glicose, na gliconeogênese, ou produzir energia. Nós também utilizamos energia a partir de aminoácidos diariamente, só que a quantidade é pequenininha, tanto é que quando a gente fala lá, olha, qual que é a recomendação de energia, proteína, quando a gente fala baseado no gasto energético, que é lá em torno de 10 até 30 gramas, dependendo do indivíduo. Geralmente é em torno de 10 a 12 gramas para a pessoa ativa. Se é um atleta, ele pode usar até 30%, mas no geral, ou então se a gente tem alguma patologia, alguma doença, a gente pode usar mais como fonte de energia. Ou quando a gente não consome quantidade de carboidrato ou lipídio suficiente, mais proteína vai contribuir como energia. Mas é normal a gente utilizar em torno de 10 a 30% de proteína. Então, quando a gente faz essa relação em relação ao gasto energético, é que grande parte ali vai ser utilizada como fonte de energia também, ou para produzir nova glicose, principalmente a parte, o esqueleto carbônico, né? Não falei no início que os aminoácidos que compõem as proteínas são formados, ou seja, as proteínas têm na sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio, os aminoácidos que fazem parte dessa proteína tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E tem nitrogênio também. Só que o esqueleto carbônico, que é carbono, hidrogênio e oxigênio, pode ser utilizada para nova glicose ou para energia, enquanto que o composto nitrogênio
ele vai para a formação de ureia, principalmente de ureia, mas pode ser de creatinina, de creatina. E eu lembrei agora, porque alguém perguntou no início da questão da creatina. A creatina na verdade, ela é um derivado de proteína. Na verdade, ela é formada por 3 aminoácidos. Eu não estou lembrada quais são os 3, tá? Acho que é glicina, alanina, não lembro agora. Mas esses 3 aminoácidos, eles são provenientes das proteínas. E principalmente no músculo, que acontece esse metabolismo. Por quê? A creatina é uma molécula importante no músculo como reserva energética. Ela segura fosfato. Então, a creatina é um derivado proteico que está presente no músculo, que está ligada a fosfato, e quando a gente precisa de energia imediata, quem vai liberar o fosfato para a produção de ADP, que é o ATP, que é a molécula energética, é a creatina. Então, quanto mais creatina eu consigo armazenar no músculo, mais fosfato eu vou conseguir também armazenar para regenerar ATP quando a gente precisa de energia, que é grande importância. E às vezes as pessoas falam assim, a creatina ela vai aumentar também o músculo. Aumenta também, ela pode causar hipertrofia. Por quê? Porque à medida que que a gente vai aumentando a concentração dela, e o exercício por si só já faz isso, porque a gente vai precisar mais de energia de fosfato, ele também segura a água, então ela hidrata o músculo, ela aumenta ali o tamanho, porque ela segura a água, então ela acaba se tornando uma molécula grande, fazendo parte da estrutura muscular, tá? Bom, aqui a gente já falou, né, dos aminoácidos que constituem as proteínas, né? Esse aqui tudo a gente falou. Aqui só para a gente mostrar a estrutura para vocês de um aminoácido. Então, essa estrutura que está em rosinha aqui, C-OH, é o que caracteriza a função ácido, tá? Então, o aminoácido, ele tem aqui, todo aminoácido tem esse grupo carboxila, que é o carbono, o grupo ácido, e tem esse grupo amina, né, que é o nitrogênio ligado a 2 ou 3 moléculas de hidrogênio, tá? E tem uma cadeia que a gente chama de lateral. O que diferencia, por exemplo, uma alanina, de uma lisina, de uma metionina, é essa cadeia lateral que a gente chama de R aqui. Todo aminoácido tem isso aqui como básico. O que diferencia um aminoácido do outro é isso. Aqui pode ser um hidrogênio, aqui pode ser um carbono ligado a 3 hidrogênio, aqui pode ser 2 carbonos ligados a 3 hidrogênio, aqui pode ser um anel benzeno, tá? Então, dependendo da estrutura desse R, é que vai diferenciar os aminoácidos. Se alguém não conseguiu entender, me fala, tá? Duas perguntas, professora. Pode perguntar. Para quem treina e está com massa magra, acho que ele se referia ao tipo de proteína e alimentação. E a outra pergunta Como que eu não que a Bruna, entendi? essa foi a do Daniel. Eu não entendi a Ele primeira perguntou pergunta. no caso de quem treina, que está querendo ganhar massa magra. Aí ele se referiu ao tipo de proteína. Daniel, você quer falar aí? E a outra pergunta da Bruna. Ela perguntou se o excesso de proteína no organismo, o que pode acarretar o excesso de proteína no organismo? Tá. Então a gente tem. Bom, vamos. As duas. A da Bruna também é essa? A da Bruna é o que o excesso de proteína pode acarretar no organismo. Tá. Bom, a outra primeira, se ele quiser falar. É que eu não lembro o contexto da pergunta, mas a senhora estava falando sobre proteínas, aí eu queria saber alguma coisa relacionada, mas agora eu não lembro. Se eu lembrar, eu pergunto novamente, ok? Tá, tudo bem. Bom, você estava pensando na questão da proteína, da quantidade de proteína para aumentar a massa magra, não é isso? Ah, tá, eu lembrei. A senhora estava falando a quantidade correta de proteína que cada pessoa tem que ingerir, que você falou que era
1 grama por quilo. Aí eu queria saber, tipo assim, por exemplo, e quem exerce uma atividade física e tá querendo ganhar mais massa magra, você tem que ingerir mais proteína? Como que Porque funciona? às vezes sim, às vezes precisa, às vezes vai até 1,1, 1,2, né? Porque se a gente está dando estímulo para aumento de massa magra, então o que a gente consome diariamente, a gente mantém aquilo que a gente tem. Se eu precisar mais, eu vou precisar comer um pouco a mais. Mas isso não justifica a quantidade que as pessoas comem exagerado. Então, por exemplo, ó, uma pessoa que quer ganhar massa magra, ela está dando um estímulo com exercício, tá? Então, por exemplo, se ela consome 1 grama por quilograma de peso e ela não consegue ganhar massa magra, então quer dizer, eu preciso comer um pouco mais, tá? Porque até quando o exercício, a gente pode utilizar mais proteína, então, inclusive com forma de energia. Então, às vezes a gente não está consumindo carboidrato suficiente ou energia suficiente, e a gente começa a utilizar a proteína da dieta. Por isso que a gente precisa equilibrar as duas coisas. A energia que eu estou consumindo também. Se eu estou gastando mais energia com exercício e eu não estou dando quantidade suficiente de energia por carboidrato e lipídio, eu começo a utilizar a proteína. Então, se eu quero ganhar massa magra, aquela proteína que eu estou consumindo não é suficiente. Então, às vezes, a gente precisa ajustar mais ainda a energia do que a proteína, para fazer com que a proteína que eu consumo, ela vá para o destino que ela quer, tá? Então, essa é uma coisa. Às vezes, não. Às vezes, a quantidade que eu consumo, realmente, ela está pequena. Aí, eu preciso aumentar um pouco mais. Não é só aumentar a energia, não, mas aumentar a proteína também. Então, quer dizer, se eu aumentar 1,1, uma pessoa de 70 quilos, se ela come 70, eu aumentando para 1,1, ela vai comer quanto? 77? É isso? Se eu tiver no meu cálculo? Faz um cálculo aí para mim para ver. Então, por exemplo, eu vou aumentar 7 gramas de proteína, e aquelas 7 gramas já é suficiente para fazer com que eu ganhe músculo. E às vezes as pessoas exageram, né, na quantidade de proteína que ela utiliza, muito além do que ela precisa. Então, quer dizer, eu não vou utilizar aquela proteína além do que meu corpo consegue utilizar. Então, eu vou perder. E aí, eu vou perder aonde? Produzindo mais ureia, mais creatinina, tá? Então, se, por exemplo, aí respondendo já a pergunta da Bruna, se eu consumir uma quantidade de proteína em excesso, tá? Meu organismo vai tentar amenizar essa situação, excretar mais nitrogênio, né? Quebrar essa proteína, utilizar ela como fonte de energia ou como nova glicose. Quer dizer, eu não consigo armazenar aminoácido que comi em excesso. Esse aminoácido que está em excesso, se não for utilizado para síntese proteica, ele vai ter que ser utilizado de alguma forma. Muitas vezes o esqueleto carbônico dele vai ajudar a formar o quê? Gordura, porque se eu não preciso de energia, se eu não preciso de glicose, ele vai formar gordura. Então, o excesso de proteína, quando ela está acima do que a gente precisa, inclusive de energia, ela acaba sendo armazenada como gordura. Então, tem pessoas, por exemplo, que comem proteína, aumenta a massa magra, mas não consegue perder gordura, porque às vezes ela está consumindo mais gordura do que ela está consumindo mais proteína que não é utilizada para proteína, mas está sendo armazenada como gordura. O excesso, por exemplo, de nitrogênio, que a gente não consegue, o corpo não consegue utilizar, ele precisa ser eliminado. Aí eu vou formar mais ureia, mais creatinina, mais ácido úrico. Então, para uma pessoa que não tem problema nenhum de saúde, né, não tem nada, ela vai fazer o quê? Vai acabar não tendo problema nenhum. Mas, por exemplo, se é uma pessoa que tem algum histórico renal, que tem algum problema, esse excesso de nitrogênio, ele vai ter que ser excretado através da urina. Então, dá uma sobrecarga renal maior. E tem pessoas que começam a desenvolver problemas renais, cálculo renal. O excesso de aminoácidos, de aminas no nosso organismo também, aumenta a excreção de cálcio.
Então, muitas vezes a gente tem uma perda de cálcio através da urina também alta. Então, tem alguns prejuízos, né? Se a gente usa esse excesso de proteína por curto tempo, tranquilo, não tem problema nenhum. Mas se eu acabo usando esse excesso de proteína por muito tempo, isso pode dar uma sobrecarga hepática, porque é lá que a gente vai ter que começar a produzir amônia e tudo mais, degradar a proteína, eu vou ter que dar uma sobrecarga renal. Então, isso, se for por muito tempo, pode causar prejuízo, mas não mas em curto tempo não tem tantos prejuízos. Agora, uma das coisas que pode acontecer também é a gente não conseguir perder gordura como a gente gostaria, tá? Porque esse excesso às vezes não é energia, não é carboidrato, não é proteína, lipídio que eu tô comendo excesso, mas excesso de esqueleto carbônico que veio da proteína que não foi utilizado, tá? Eu não sei se eu consegui explicar direitinho, vocês conseguiram entender. Tá, então continuando. Compreendi, sim, professora. Beleza, ótimo. Então vamos continuar. Aqui a gente está só esquematizando para vocês, porque no início eu falei assim, olha, uma proteína é formada por junção de aminoácidos, né? Pela ligação entre aminoácidos. Então, como que se dá essa ligação? A gente chama de ligação peptídica, né? É entre, né, uma hidroxila do grupo funcional ácido mais um hidrogênio do grupo amenta-amina. Por isso, que entre um ácido e uma amina. Então, um aminoácido, então, o elemento ácido, ou seja, o grupo funcional ácido de um aminoácido, se liga ao grupo funcional amina de outro aminoácido, e caracteriza uma ligação peptídica. Então, aqui a gente tem um aminoácido e aqui a gente tem outro. Pode ser o mesmo aminoácido, pode ser, por exemplo, uma alanina ou uma glicina, por exemplo, né? Ou pode ser uma alanina, uma glicina, uma alanina, uma lisina. Então, vai depender do tipo de aminoácido que está formando ou tipo de proteína que eu vou precisar para formar, tá? Cada proteína é diferente em relação ao tipo de aminoácido que faz parte da cadeia, a sequência desse aminoácido. Eu posso ter lisina, lisina, metionina, cistina, eu posso ter lisina, cistina, metionina. Então, dependendo da posição que esse aminoácido está na cadeia, dependendo do número de aminoácidos que a gente tem nessa cadeia, dependendo do tipo de rearranjo que essa estrutura proteica vai fazer, vai me dar os diferentes aminoácidos. Aqui para a ligação peptídica, né? Que a gente perdeu uma molécula de água, porque entrou uma hidroxila aqui com o hidrogênio daqui. Então, esse nitrogênio se liga à carbonila, e a gente tem uma C-O nitrogênio, configurando que é uma ligação peptídica. E aqui é a moléculazinha de água que saiu. Então, se eu entro água, eu quebro essa estrutura. Então, por hidrólise, eu consigo quebrar essa ligação aqui entre os aminoácidos. Professora? E aí, Oi? Uma pergunta que não ficou claro para mim. Eu não entendi. Então, os aminoácidos vão estar formando a proteína ou as proteínas vão estar formando os aminoácidos? Eu não entendi a relação direta entre os os dois. aminoácidos é que formam proteína. Então, por exemplo, aqui que eu já dou nessa estrutura, ó, eu tenho esse aminoácido e mais esse aminoácido. São dois aminoácidos diferentes, tá? Então, esse aminoácido com esse, mais outros unidos por ligação peptídica, é que vai formar a proteína. A proteína é a estrutura macro, é a molécula grande. O aminoácido é a unidade. Então, diferentes aminoácidos ligados entre si é que vão formar as diversas proteínas que a gente tem. Então, lembra que a proteína é o macro, é o grande. A proteína é formada por aminoácidos. Então, são vários aminoácidos ligados um no outro que vão formar uma proteína. Ah, entendi. Aí, no caso, esses aminoácidos que eles mudam de acordo com a sequência, com
com como a cadeia lateral vai, né, e tudo mais, dependendo disso e da sequência que eles estão ligados, vai formar as proteínas diferentes, então. Exatamente. Então, o tipo de aminoácido. Então, por exemplo, esse daqui, ó, que eu falei para vocês, aquela cadeia lateral, que é esse Rzinho aqui, ó, tá fazendo parte. Então, aqui a gente tem um aminoácido, aqui a gente tem um aminoácido. Esse é uma cadeia lateral e cadeia lateral. Então, quem que são essas cadeias laterais? É esse grupo fenil aqui, ó, que dá uma fenilanina, que é o tipo de aminoácido. Esse daqui que é o ácido glutâmico, que a cadeia lateral dele é um propanol, né, um propanolol, que seja, é esse que vai dar o nome ácido glutâmico para essa estrutura. Então, a cadeia lateral, essa cadeia. Então, essa cadeia lateral que vai dar diferentes aminoácidos, tá? Que é o radical R. Ficou claro. Obrigado. Uhum. Aqui, que é importante a gente falar para vocês, por exemplo, eu acho que você já deve ter ouvido falar de aminoácidos que são chamados de aminoácidos básicos e aminoácidos ácidos, tá? E essa estrutura tem que ver com esse componente aqui, ó. Esse componente aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse aminoácido aqui, o ácido glutâmico, ele tem 2 grupos ácidos. Então, a gente chama que ele é um aminoácido ácido. Se esse aminoácido tiver 2 grupos aminas, eu chamo de um aminoácido básico. E esse, por exemplo, que tem um grupo amina e um grupo ácido, eu chamo de um aminoácido neutro. Então, isso também dá uma característica importante para as proteínas que fazem parte do nosso corpo. Tá? Então, se ela tem mais aminoácidos básicos, ela vai ser uma proteína mais básica. Se ela tem aminoácidos ácidos, ela vai ser mais ácida. Ou ela vai ser uma proteína mais neutra, tá? Então, isso é importante no equilíbrio ácido básico, principalmente dos aminoácidos que estão livres lá na circulação, ou as proteínas. Então, o cara dar uma característica mais ácida ou mais básica para o nosso organismo, tá? Tá, neutra, deixa eu ver aqui. É outra questão que é importante também, em relação às proteínas, né? Elas são sólidas em temperatura ambiente, elas têm alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, ou seja, ela para ser quebrada, essa proteína, eu preciso, assim, para quebrar, para fazer com que ela sofra alguma alteração, eu preciso de uma temperatura muito alta. Temperaturas de ambiente não alteram uma proteína, tá? Eu só vou conseguir quebrar essa estrutura, mudar a característica dela, dependendo da temperatura que eu utilizo, tá? Então, por exemplo, ácidos conseguem quebrar uma proteína, tá? Mas a gente não consegue quebrar uma proteína, dependendo da sua estrutura, só com água. Às vezes, eu vou precisar de um ácido, dependendo de uma base, de calor, para desnaturar uma proteína, tá? As ligações entre aminoácidos, elas são mais fáceis de quebrar, mas a estrutura proteica, o rearranjo que é dado quando a gente tem um aminoácido ligado no outro, isso dá uma característica muito rígida para a proteína, é mais difícil dela ser quebrada, tá? Bom, em relação à cadeia, né, ao que é formado de proteínas, então essas proteínas, elas são formadas por aminoácidos que a gente chama de essencial e não essencial. Então, quem são os aminoácidos essenciais? Valina, fenilalanina, treonina, triptofano, leucina, isoleucina, arginina, lisina, histidina. Esses são considerados aminoácidos essenciais. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque essa arginina aqui, ela é essencial, sobretudo para criança.
tá? Para adulto, não. Por isso que a gente colocou ela aqui como 10, porque para a maioria dos adultos, idosos, são 9 aminoácidos essenciais. Para a criança, a gente precisa da arginina também para fazer as proteínas, que são proteínas de crescimento. Uma criança precisa mais de proteína em relação ao peso corporal, porque ela está em fase de crescimento. Então, ela tem que, para que essas proteínas consigam, né, ser suficientes para ela, elas têm que cobrir o que é perdido diariamente e mais a promoção de crescimento. Então, a arginina é uma proteína essencial para o crescimento, enquanto que o adulto, ele não tem que crescer mais, ele já cresceu, já maturou, né? O que a gente vai repor é o que a gente perde diariamente, certo? Então, essas proteínas que a gente consome diariamente, né? 9 aminoácidos eu preciso ingerir da dieta para o adulto e idoso para cobrir a necessidade de reposição do que a gente perde. Agora, para a criança, não, que ela cresce, então a gente precisa dessa arginina. A sorte que essa arginina, ela está presente na maioria dos alimentos, né? Principalmente os alimentos de origem animal. Então, a gente consegue repor em grande quantidade. Animal, não só animal, mas vegetal também, tá? Mas eles são essenciais, tem que vir da dieta, tá? Enquanto que alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, tirosina, são aminoácidos que a gente chama de não essencial. Ou seja, o nosso corpo produz. Então, a partir dos aminoácidos essenciais, eu posso gerar aminoácidos não essencial. Então, que o nosso corpo produz. Aí a gente tem aquelas lá, via metabólica de transaminação, desaminação, descarboxilação, né? São reações que a gente ocorre nos aminoácidos que a gente tem fazendo parte do nosso corpo para formar o que a gente precisa, tá? Tudo bem, pessoal? E olha só, e agora falando em relação às proteínas animais e vegetais, né, que foi falado anteriormente. Então, por exemplo, os aminoácidos essenciais, eles estão presentes em todos os alimentos. Só que nos alimentos de origem animal, eles estão presentes numa quantidade mais próxima da necessidade humana, né? Para crescimento, desenvolvimento e maturação e manutenção, tá? Então, esses aminoácidos aqui, eles estão presentes nos alimentos de origem animal, numa quantidade mais próxima à nossa necessidade, tá? Agora, as proteínas vegetais, elas podem ter deficiência de algum desses aminoácidos, certo? Então, por exemplo, fazendo parte da nossa alimentação, tá? A gente tem alguns alimentos que fazem parte em maior quantidade. Por exemplo, carboidrato, a gente precisa em grande quantidade, né? E grande parte dos alimentos vegetais são as nossas fontes de carboidrato. Por exemplo, né? Os cereais, que são nossas grandes fontes de energia, né? As leguminosas também têm uma grande quantidade de carboidrato. E esses cereais, essas leguminosas, elas também têm proteínas. Só que as proteínas delas, esses alimentos, elas têm deficiência em aminoácidos, sobretudo a isoleucina e a lisina. Os aminoácidos são mais deficientes nos alimentos de origem vegetal, seja nas verduras, nas frutas, né? Porque as frutas, verduras também têm proteína, mas também tem deficiência de aminoácidos. As frutas e verduras, se não me engano, elas também têm deficiência de valina, triptofano, mas sobretudo, né, fazendo parte da nossa alimentação, que é em grande quantidade, as leguminosas e os cereais, eles têm uma quantidade deficiente de lisina e de isoleucina. Os cereais, a maior deficiência de lisina. Então, por exemplo, o arroz, né, aveia, cevada,
que são os cereais que mais fazem parte da nossa alimentação, principalmente o arroz, ele contém só 40%, se eu não me engano, da quantidade de lisina que a gente precisa. Então, para cobrir essa necessidade de lisina, às vezes a gente tem que comer uma quantidade muito elevada de arroz. E aí a gente acaba excedendo a quantidade de energia, né? Então, para equilibrar a quantidade que a gente precisa de consumir de fontes de carboidrato, tá? A gente precisa comer uma quantidade menor, né? E essa quantidade que a gente consome, ela não cobre a necessidade. E a mesma coisa em relação à isoleucina, que é presente no feijão. Ela é deficiente nos feijões, nas leguminosas. A soja é é uma leguminosa aonde a gente tem um pouco mais de isoleucina comparada com os outros feijões, tá? Mas ainda tem uma deficiência. Mas ainda para o adulto, isso não configura um grande problema, não. Mais para adolescente e para criança, tá? Às vezes para o idoso também. Então, por exemplo, mas como a gente não tem o hábito de comer muita soja, mas come mais feijões, a quantidade que ela está deficiente no feijão também é em torno de 60%. Quer dizer, se eu tenho 40% ou 60% de deficiência naquele alimento, significa o quê? Que eu vou ter um prejuízo da absorção de os outros aminoácidos também. Então, significa o quê? Olha, se o feijão que eu estou consumindo, ela pode ter triptofano, fenilalanina, todos os aminoácidos essenciais que eu preciso. Mas a leucina está lá 60%. Ou significa o quê? Que todos os outros aminoácidos você conseguir absorver 60%. Quer dizer, eu vou ter um prejuízo na minha síntese proteica em torno de 60%, tá? A mesma coisa para a leucina, aliás, para a lisina no arroz, né? Se ela está 40%, todos os outros aminoácidos vão ser absorvidos só 40%. Então, esse que é o grande problema quando a gente fala de uma aminoácido essencial. Então, quer dizer, eu só vou aproveitar 40% daquela proteína em termos de qualidade, tá? E aí eu vou comprometer a minha síntese proteica. Então, se a gente aumenta a quantidade daquele alimento, a gente pode até conseguir suprir a quantidade que a gente precisa. Então, se eu como 100%, 100 gramas, eu absorvo 60, se eu comer 200, eu posso até atingir a quantidade que eu preciso. Mas, às vezes, isso acaba desequilibrando em outro nutriente. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Então, por exemplo, ó, se eu pego aqui, combino, por exemplo, arroz, feijão, por exemplo, o arroz, feijão, que a gente fala na proporção de 3:1, 3 de arroz e para 1 de feijão, significa que eu vou ter, para cada grama de arroz, eu vou ter deficiência de lisina. E para cada grama de feijão que eu vou ingerir, eu vou ter deficiência de leucina. Se eu combino os dois, né, numa proteína, considero uma proteína só, a gente consegue suprir essa necessidade. Porque o que falta em um, tem no outro. Então, a combinação de duas proteínas que eu estou consumindo junta, que eu consigo equilibrar a quantidade que eu preciso, eu melhoro a absorção dela. Então, por exemplo, a utilização, né? Por exemplo, no feijão, se eu combino arroz e feijão, eu consigo subir a quantidade de lisina por grama de proteína em quase 80%. A disoleucina eu consigo subir ela em quase 88%, 85%, mais ou menos. Quer dizer, uma proteína que eu ia conseguir cobrir, utilizar só 40%, eu acabo utilizando 80% dela. Então, melhora em relação à qualidade proteica que eu estou ingerindo, ou na utilização daquela proteína. Então, combinar, às vezes, a proteína de origem vegetal
vários tipos de proteína de origem vegetal, eu consigo muitas vezes suprir a minha necessidade, ou se eu consumir um pouco mais daquele conjunto de alimentos, tá? Então, por exemplo, para os vegetarianos, como o consumo, principalmente eles comem alimentos integrais, e a gente consome uma quantidade maior da combinação desses alimentos, eu consigo chegar numa proteína de boa qualidade, sem, no entanto, aumentar demais em termos de caloria, né? Porque eu compenso em outros alimentos também, tá? Alguma dúvida? Bom, o que a gente chama de proteína de alto valor biológico, tá? Então, esse alto valor biológico da proteína, ele está relacionado aos aminoácidos essenciais, né, na quantidade que a gente precisa, e a digestibilidade da proteína. Porque muitas vezes uma proteína pode conter todos os aminoácidos essenciais, mas por conta da estrutura dela, que pode ser a presença de outras substâncias na proteína, como por exemplo fibra. E a fibra a gente tem em alta quantidade, por exemplo, nos feijões e nos cereais, tá? Principalmente quando é integral. Então, essa presença de vegetais, de fibra, pode reduzir a digestão da proteína, tá? A forma de preparo da proteína pode reduzir a absorção da proteína. Então, o valor biológico dessa proteína, o quanto que ela realmente vai ser utilizada pelo corpo, vai depender da digestibilidade dela e do perfil de aminoácido, tá? Então, por exemplo, em termos de valor biológico, os ovos têm em torno de 100%, ou seja, 100 para cada grama daquele proteína que eu consumo, eu consigo aproveitar 100% dela. Eu digiro e absorvo e utilizo todos os aminoácidos essenciais. A carne, por exemplo, bovina também. A de peixes, muitas vezes pelo teor de gordura e outros componentes do peixe, eu posso aproveitar o valor biológico dela em 87%. Leite em 85%, a soja, por exemplo, 67%, por conta da fibra e da digestibilidade. A batata, por exemplo, 67, olha só que a quantidade de proteína na batata é pequena, né? Apesar dela estar próxima aqui da soja. O pão integral, pelo teor de fibra, vai em 30%. Mas quer dizer, uma proteína, quando ela tem um valor biológico, considerando a digestibilidade e o perfil de aminoácidos, que são as duas coisas junto, de 80%, 87% é muito boa. 85, que é do leite, também é muito boa. Agora, do 85 do leite, cai um pouco, porque a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem nos alimentos vários tipos de proteína. Por exemplo, o leite é rico em albumina, mas ele também tem caseína. E a caseína é uma proteína muito pesada, baixa não, mas ela tem uma digestibilidade um pouco menor. E aí compromete um pouquinho o valor biológico. Mas não significa que isso é ruim, não. Esse 85 aqui, 87, também, em termos de valor biológico, é considerado um valor muito bom, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem, falando aqui da questão das proteínas, né? Da mistura arroz-feijão que eu falei para vocês. Aí eu falei um pouco mais, né? Olha só, aqui quando eu tenho o feijão, eu tenho metionina em torno de 50 e poucos por cento. A lisina em torno de 40%. Quando eu misturo naquela proporção de 3:1, eu vou chegar quase a 80% no valor daquela proteína, no valor biológico dela. Então, quer dizer, eu melhoro muito a qualidade quando a gente consome na proporção adequada. Então, por que a gente fala 3:1? Porque, olha só, cada grama de proteína, de arroz que eu consumo, cada grama de arroz que eu consumo, ela tem 7% de proteína. Cada 100 gramas, 7%, tá?
Cada grama de feijão que eu consumo tem em torno de 21, 23% de proteína. Então, por exemplo, para mim chegar à mesma quantidade de proteína que o feijão me dá, eu preciso consumir 3 vezes mais proteína, mais arroz. Então, se em cada 100 gramas eu tenho 7, se eu for 3, eu vou aumentar para quase 21 gramas de proteína. Então, se eu consumir 100 gramas de arroz e 100 gramas de feijão e 300 gramas de arroz, eu vou ter ali equivalente na mesma quantidade de proteína nos dois, tá? E quando eu equivalo 21 gramas com 21 gramas de proteína, eu consigo equilibrar aquele perfil de aminoácidos. O que tem deficiência de um, consegue cobrir, aliás, o que tem excesso em um, consegue cobrir a deficiência do outro. Aí eu consigo melhorar, então, essa qualidade da proteína. Entendido? Beleza. Então, essa lisina e metionina é considerada, por exemplo, no arroz e no feijão, como um aminoácido limitante. Por que ele é chamado de limitante? Porque ele vai limitar a utilização da proteína como um todo. Como eu falei para vocês, se ele tiver deficiente em 40%, quer dizer, se ele estiver cobrindo só a necessidade de 40% da lisina que eu tiver precisando, todos os outros aminoácidos só vão ser utilizados 40%. Por isso que ele limita inclusive os outros. Ele está abaixo e ele vai limitar a utilização da proteína como um todo. Certo? E em relação às proteínas animais, né, que a gente vai falar, a gelatina, que é rica em colágeno e elastina, também de colágeno, né, é uma proteína de péssima qualidade, tá? Então, as pessoas às vezes utilizam gelatina para repor proteína, né? Principalmente quando as pessoas estão lá em hospitais, crianças, né? Então, eles dão muita gelatina. E não é bom, porque é uma proteína que ela tem uma péssima qualidade. Ela é deficiente em aminoácido essencial. Os aminoácidos que prevalecem nela são a prolina e hidroxiprolina, que vai fazer parte da constituição do colágeno do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, quanto que é bom a gente comer gelatina? A gelatina, ela é boa comer, sim, porque principalmente em situações onde a gente quer recuperar colágeno, eu tive uma lesão, né, para a formação dessas proteínas mais estruturais, é importante a gente comer gelatina para repor alguns aminoácidos, para aumentar a síntese daquele aminoácido. Porque se eu estiver consumindo esses alimentos, aquela prolina, hidroxiprolina, eu vou evitar. Quando a gente tem uma necessidade, por exemplo, o nosso corpo vai tentar produzir o máximo daquele produto para reparar. Então, por exemplo, se eu estiver sintetizando muita prolina e hidroxiprolina, eu vou deixar de sintetizar outros aminoácidos para outras funções, porque o meu corpo está precisando muito daquele aminoácido. Então, quando eu venho com esse aminoácido na dieta, eu vou evitar que parte dos aminoácidos sejam desviados para a síntese daquele aminoácido que eu vou precisar para repor, porque o meu corpo está recuperando, né, uma lesão, por exemplo. Então, é importante a gente consumir esse alimento. Mas como que eu tenho que consumir para ele não prejudicar a absorção das outras proteínas que eu vou consumir da dieta, né? E não prejudicar a síntese proteica. É simplesmente consumir esse aminoácido longe das grandes refeições, onde a gente consome grande quantidade de proteína de alto valor biológico, tá? Porque senão, esses dois aminoácidos vão desbalancear a proteína que a gente está consumindo. Então, por exemplo, se eu consumir proteína animal ou vegetal equilibrada para fornecer os aminoácidos que eu preciso para repor toda a minha necessidade corporal, né? O que eu vou fazer? Eu vou consumir esses aminoácidos, sim, mas eu evito de consumir a gelatina
naquele momento. Ou então eu aumento a quantidade das proteínas de alto valor biológico para, inclusive, suprir a necessidade da síntese de outros aminoácidos, tá? Mas eu como essa gelatina no horário distante, pelo menos assim, umas 2 horas depois que eu consumi uma proteína de origem vegetal, para que essa gelatina possa liberar seus aminoácidos essenciais para aquela utilização e preservar os outros aminoácidos para síntese proteica, tá certo? Porque em termos de utilização imediata da proteína, se eu colocar uma proteína desbalanceada junto com uma proteína de alto valor biológico, eu vou acabar limitando a utilização dela naquela 1 hora entre a digestão e a absorção daquele aminoácido. Tudo bem? Então, não é que não ela é importante, só que ela tem consumida um pouco distante. Então, por exemplo, quando a gente... eu gosto de comer sobremesa de gelatina, né, com proteína de alto valor biológico. Se a gente tem um corpo saudável, se eu como proteínas em outros horários, uma vez ou outra, não vai ter problema nenhum eu comer uma gelatina de sobremesa, né? Eu costumo comer leite com gelatina. A gelatina prejudica a absorção do leite, mas é de vez em quando, aquela quantidade de leite ou aquela importância das proteínas do leite naquele momento não é tão, porque eu já comi proteína, já tenho uma quantidade de proteína suficiente consumida diariamente. Então não vai ter problema nenhum. Mas consumir essa gelatina com proteína, outro tipo de proteína, ela não é adequada. Isso assim, ó, essa experiência de consumo de gelatina, eu fui cobaia de uma pesquisa dessa, né? Isso em 88, 89, há muitos anos, né? Eu fazia especialização em Ribeirão Preto, na USP, e a gente era um grupo de pessoas de várias áreas. Então, tinha gente da medicina, tinha gente da enfermagem, da biologia, da nutrição, fazendo esse curso de especialização na clínica médica de lá. E aí, a gente tinha eu lembro até o nome dela, era Jaqueline, né? A Jaqueline ela era de Belo Horizonte, ela era uma médica, né? Que trabalha na parte da endocrinologia. E ela resolveu que ela ia fazer o estudo dela da especialização era com gelatina, porque estava uma maior polêmica em relação à questão de falar da gelatina como uma proteína de baixo valor biológico, já que era uma proteína animal, e as pessoas questionavam muito isso, né? E aí, avaliando o perfil de aminoácido dessa gelatina, olha, ela não tem um perfil aminoácido bom, e ela pode ser prejudicial. Mas até então não tinha nenhum estudo biológico, ou pouquíssimos estudos, mais com animais, para mostrar esse efeito da gelatina. E aí nós, né, do grupo de especialização, nós somos as cobaias desse estudo. E aí ela, então, planejou, né, toda uma alimentação para a gente, e a gente comia dentro da unidade biológica lá na unidade metabólica do Hospital das Clínicas, lá do HC, da USP. Então, e aí nós consumíamos, né, gelatina em 3 fases. Então, a primeira fase foi de 1 semana, a gente comeu, parece que só gelatina. Por exemplo, assim, no café da manhã era um pote de 500 gramas de gelatina. Depois, a gente comia, eu não lembro qual que era o alimento, mas eu lembro que no almoço era mais 500 potes, mas com uma farofa, que era farinha e mais abobrinha, alguma coisa assim. Depois, à noite, era mais 500 potes 500 gramas de gelatina. Assim, eu cheguei no meio do processo, eu não conseguia mais digerir gelatina. Eu tinha que dissolver ela em água e tomar, porque eu não conseguia mais comer aquele pote de 500 gramas em 3 refeições, né? Para mim, era muito difícil. E fora que a gelatina, em 500 gramas, como ela é uma proteína de má qualidade, nesse período de 1 semana, né, ela avaliou lá urina, fezes, a gente coletava urina, fezes, a perda de nitrogênio foi muito grande. Então, significou que grande parte da proteína que a gente consumiu
que era da gelatina, era perdida, ela não era aproveitada. Eu ganhei gordura, gente, né? Então, a gente já fez uma análise da bioimpedância e a gente, ela avaliou que o percentual de gordura de todo mundo aumentou e a excreção de nitrogênio aumentou, tanto na urina como nas fezes, mostrando que a proteína não era boa, bem digerida e nem bem utilizada. Aí, na outra fase, a gente comeu proteína da carne, né? Então, a gente tinha todo aquele alimento que era de base, junto com a gelatina, a gente teve junto com a carne. Mas a única proteína era a carne. Então, a gente comia carne de manhã, à tarde e à noite, né? Logicamente, numa quantidade bem menor. Mas, e nesse período, a utilização da proteína foi lá em cima. Então, a excreção de nitrogênio diminuiu muito e teve uma perda de gordura, para vocês terem uma ideia, porque a proteína, ela estimula também a lipólise, né? Então, a gente perdeu um pouco de gordura naquela semana corporal. E teve uma outra fase onde a gente colocou gelatina, metade da proteína era gelatina, metade da proteína era carne. E o que aconteceu nessa fase? A perda de gordura, o ganho de gordura não foi tão grande, mas foi maior do que com a carne, mas não foi tão grande como a gelatina sozinha, e a excreção de nitrogênio aumentou, significando que a proteína da gelatina prejudicou na digestão e na absorção dos aminoácidos da própria carne. Então, aí, a partir desse estudo, que foi um dos pioneiros, né, com humanos, ela identificou, então, que a gelatina, ela prejudicava a absorção e a utilização da proteína de outra proteína animal. Por exemplo, da carne, que é uma proteína de boa qualidade no seu perfil de aminoácidos. Em relação a essa classificação quanto ao valor da proteína, nós podemos falar de uma proteína que é completa ou equilibrada, né? Que é uma proteína, a maioria de proteína de origem animal, em quantidade e qualidade adequada de aminoácidos, e a gente pode chamar de proteína incompleta. Então, completa ou equilibrada e incompleta, que tem deficiência de um ou mais aminoácidos, como trigo, feijão, milho, arroz, que são outros alimentos que são fontes de proteína, que têm uma quantidade de proteína significativa, né? Por exemplo, feijão tem em torno de 23, 21 gramas de proteína, né? Tem carnes, por exemplo, que tem maior quantidade de gordura, tem em torno de 20, 19 gramas de proteína. Então, para cada 100 gramas de proteína, os feijões, de uma forma geral, têm uma quantidade de proteína até boa, próxima à quantidade de proteína da carne. Só que essa proteína não é bem utilizada, tá? Então, os requerimentos proteicos, né, eles podem variar. Eu coloquei aqui em torno de 12 a 15, porque é meio que que a gente utiliza mais para quando a gente vai calcular uma dieta, né, em termos, mas, de uma forma geral, e vocês anotem aí, a recomendação é em torno de 10 a 30%, que é a recomendação do Instituto of Medicine, né, Instituto de Medicina, que é o órgão que estuda e regulamenta as questões de ingestão de nutrientes, né, para os humanos. Então, essa daqui é uma quantidade que normalmente a gente recomenda na dieta, mas a recomendação geral é em torno de 10 a 30% do valor energético total. Tá? Aqui é só para a gente mostrar para vocês, em relação à faixa etária, a quantidade de proteína que é recomendada. Então, a gente tem o que a gente chama de ingestão adequada, o EAR, que é quando a gente tem uma quantidade recomendada que cobre 50% da população, e a RDA, que é a quantidade em quilograma por peso corporal, que cobre a necessidade de 95% da população. Então, essa daqui, essa quantidade de proteína aqui, a gente consegue atingir a maior quantidade da população. Porque a população, ela pode variar, pessoas que precisam mais, pessoas que precisam menos, né? E
isso também depende de várias questões fisiológicas. Então, aqui seria uma recomendação indicada para lactentes, para crianças, meninos e meninas, né, da faixa etária diferente, homens e mulheres, né, até mais ou menos 18 anos, na gravidez e nutrizes, tá, que é a recomendação. Aqui, para homens e mulheres que a gente tem até 70 anos de idade, não altera, tá, de 18 a 78 não muda muito. Logicamente que na gravidez a gente precisa de uma quantidade um pouco maior para cobrir a necessidade de formação do feto, e durante a lactação também, porque tem que produzir o leite, então a quantidade que a mulher precisa suprir essa necessidade e alimentar a criança também, ela aumenta um pouquinho, tá? Então, vocês verem que não é nada tão exagerado em relação à recomendação geral. Então, aqui a gente fala em torno de 0,8, mas até 1 grama é sem problema nenhum. Por isso que a gente fala assim, olha, uma pessoa assim, que está querendo ganhar massa, se ela come 0,8 e ela aumentar para 1, com certeza ela vai aumentar a massa, sem estar fora do que é recomendado, tá? Se ela aumentar para 1,2, não vai trazer problema nenhum. Mas acima de 1,2, dependendo do indivíduo, pode trazer algumas consequências, né? Se tiver ingerindo acima da quantidade de caloria, acabar transformando em gordura, pode dar uma sobrecarga hepática e renal, pode aumentar a excreção de cálcio, né? Então, são alguns danos aí que depende do indivíduo, não é todo mundo que vai manifestar, não. Depende muito de quem que a gente está falando. Por isso que uma dieta ou uma orientação nutricional, ela é individualizada. Ela não pode ser a mesma para cada um. Cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem um organismo funcionando de alguma forma, cada um tem um estado emocional, um estresse, então o organismo, ele funciona muito em relação ao quê? A questão ambiental que influencia, as questões emocionais, psicológicas, que a gente já falou tanto isso para vocês, então todas essas questões influenciam em cada indivíduo, e aí, logicamente, que isso vai impactar, sim, nas suas necessidades nutricionais, no aproveitamento de nutrientes, na necessidade, no seu gasto metabólico, né, endógeno, sem falar do nível de atividade física. Então, tudo depende do ambiente, se uma pessoa gasta mais ou menos do que outra, se está mais submetida ao estresse ou não, se tem uma alteração imunológica, se tem uma situação fisiológica ou patológica diferenciada, tudo isso vai influenciar na necessidade nutricional de um indivíduo, tá? Em relação ao consumo de proteína, olha só, o déficit, né, de proteína, por exemplo, se eu consumo uma quantidade insuficiente de proteína, eu posso causar uma desnutrição proteica, uma perda de massa muscular, redução dos níveis de albumina, anemia, deficiência imunológica, tá? Porque todos eles são proteínas corporais, e se eu estou dando menos proteína que eu preciso, eu posso ter perda de massa, posso ter desnutrição proteica, que está caracterizada por uma diminuição da albumina sérica, que é a albumina circulante, anemia, que a hemoglobina é uma proteína que carrega ferro, a gente não tem só anemia por deficiência de ferro, eu posso ter por síntese proteica, deficiência de vitamina, né, eu posso ter por várias questões, ou mesmo de ferro. Deficiência imunológica, porque eu tenho minhas moléculas de defesa, a maioria delas são proteínas. Hormônios, eu posso ter uma deficiência hormonal, porque os hormônios, a maioria são proteicos, tá? E no excesso? O excesso, por exemplo, eu posso desenvolver uma doença que a gente chama de gota. Por quê? Quando a gente começa a utilizar, quebrar muita proteína que não utiliza, que o corpo não utiliza para síntese proteica, e essa proteína começa a esgotar, eu começo a produzir muito ácido úrico, muito ureia, e até o ácido úrico, ele está presente na carne também. Por exemplo, quem come muita carne, que está associada ao consumo de proteína, também está consumindo muito ácido úrico.
Então, essa uremia aumentada, a quantidade de ácido úrico ou produzido, aumentado através do consumo, vai gerar uma doença que a gente chama de gota, onde esse acúmulo de ureia começa a acontecer nas articulações, e aí vai formando aqueles tofos, né, que a gente chama de tofos, que as pessoas ficam nas articulações, todas que elas começam a apresentar umas bolas, e no início elas podem, daí com medicação, ser eliminada, mas tem pessoas, por exemplo, que vai deixando, vai consumindo, chega uma hora que aqueles tofos não saem mais, não tem medicação que consiga retirar aquele produto das articulações. E aí começa tendo artrose, endurecimento, dificuldade de mexer com os braços, com perna, com o tornozelo. Então, são vários problemas sérios, né? E além de aumentar a questão do sódio, que a gente já falou para vocês, tá? Então, em relação à proteína, os macronutrientes, a gente já finalizou, tá? Então, olha, agora eu queria conversar com vocês, aproveitando os minutinhos que a gente tem de aula, porque eu acho que não vai dar para começar a falar do... Ai, acho que não vai dar mesmo, não. Pessoal, então, beleza, tudo bem? Resolvido? Muito obrigada.